Quer receber mais textos sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil. Agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita Filosofia Gratuita, baixa já seu aplicativo. Boa noite, muito bem-vindos à Hora da Coruja dessa segunda-feira. Hoje o Paulo e eu vamos conversar sobre ostra feliz que não faz pérola. É isso mesmo, Paulo? Vamos conversar sobre ostra. Não é um programa marítimo. É um programa gastronômico? Não é bem essa a ideia. Na verdade, eu estava andando pela livraria, eu dei de cara com aquele livro do Rubem Alves, que tem esse título, né? Ostra feliz não faz pérola, que é um saber comum, né? Que já ouvi outras vezes. E eu fiquei pensando sobre essa questão da humanidade ter sempre esses dois lados, né? Cultuar o trágico, cultuar a felicidade. Sim. Então a gente consegue pegar pela filosofia esses dois lados. Uma filosofia que vai para esse lado trágico, uma filosofia que vai pelo lado da busca eterna da felicidade. Ou da alegria. Ou da alegria, né? A felicidade nesse sentido. Lógico que a felicidade é a busca da filosofia, né? Em si, mas assim, nesse sentido da alegria. Que não à toa se imortalizou no Ocidente pelas duas máscaras da comédia. Exato. E da tragédia, por conta do teatro grego, que na verdade não é um teatro, o teatro não é um teatro de palco, né? O teatro é, na verdade, de origem religiosa, portanto, não é uma representação, ele é uma apresentação. Depois é que ele se torna uma representação. Né? Mas é legal essa história da ostra, que para quem não conhece, então vou contar. A história é que existiam várias ostras no fundo do mar e todas elas estavam cantando uma melodia como se fosse um canto gregoriano, aquela coisa que agrada o ouvido de todos, e uma delas tinha um canto diferente, que era um canto triste. Porque a ostra, não sei se vocês sabem, para ela fabricar uma pérola, entra uma areia na ostra, a ostra fica muito incomodada com aquela areia, e a única forma dela se livrar da areia é ela começar a fazer uma mistura viscosa, no qual ela vai envolvendo essa areia, envolvendo, que é o que se transforma na pérola. É dessa forma que ela se livra dessa areia que está perturbando a ostra. Então eles falam assim, quer dizer, de uma coisa tão ruim, que irrita, que machuca, a ostra transforma numa coisa linda que é a pérola. Então conta a história que no final estavam todas as ostras, um pescador foi lá, pescou e levou para casa, a mulher fez uma sopa de mariscos e quando ele foi comer uma das ostras, ele sentiu a pérola, tirou e presenteou a mulher com a pérola. Quer dizer, a única pérola que no fundo do mar, entre as outras, não estava cantando aquele canto gregoriano muito bonito, foi a ostra que deu a pérola, que é o que há de mais bonito que se pode existir. Sim. Mas é interessante que o Rubem Alves, muito inteligente, ele faz uma boa análise com relação a isso, inclusive citando Nietzsche, né? E aí eu fui atrás de ler Nietzsche para saber o que ele estava querendo dizer. E eu tentei procurar outras interpretações também sobre essa história da ostra. E as interpretações são muito, poderia dizer, pondesianas, no sentido trágico. Então, aquela coisa de que, olha que lição de vida da ostra. A ostra era humilhada pelas outras ostras, porque ela não estava cantando de uma forma muito bela. Transformam a tragicidade numa autoajuda. Exatamente. Não, eu acho bonito. Se você for um palestrante de autoajuda, você vai para uma empresa, a empresa está falindo, não está pagando o salário de nenhum funcionário, você chega lá e fala assim, olha, tudo isso que você está passando é porque você vai construir uma pérola no final. Cara, lindo! Vamos levantar e aplaudir. Agora não é essa questão da filosofia. Que é o que muita gente faz, transformar o trágico no pessimismo de senso comum, né? Isso. E aqui está muito em moda agora, né? Porque agora você não pode mais ser filósofo e cultuar o bem. Você tem que cultuar o mal e sofrer. Então, é a autoajuda do mal. A gente tem essas modas na filosofia, né? Então, quer dizer, não é a filosofia, isso aí é a deterioração da filosofia. Então, mas não é só na filosofia. Aí eu percebi que nas artes em geral, existe muito esse culto
ao que é doloroso, ao que é trágico, de uma forma errada. Então, de que forma? De uma forma não da forma nietzschiana, do qual né? eu quero que a gente converse aqui, né? Mas de uma forma popularesca no sentido de que só existe poesia, só existe literatura, né? Todos os grandes clássicos, todas as grandes obras de arte, elas sempre foram criadas por pessoas que sofriam, por pessoas que eram malucas. Então, se a gente não tiver o caos, a gente não tem arte. Então, no limite, essa a ideia da criação. Existe uma interpretação disso, também de senso comum, e que também funciona dentro da circulação da literatura de autoajuda, seja ela produzida por filósofos diplomados ou não, né? Que é a ideia de crise, a crise do senso comum. Está muito em voga agora. Os jovens não viram isso, eu já vi isso 4, 5 vezes. Entra uma crise no Brasil, começam a aparecer as soluções para a crise. Todas as soluções não são soluções coletivas, sociais e políticas. Todas elas que são apresentadas são soluções de sacadas, grandes sacadas individuais, onde a ostrinha, sofrendo, vai produzir a sua pérola. Então, você nota aí, outro dia, não sei se foi o Globo Repórter ou Fantástico, assim, pessoas que estão superando a crise. Superando a crise. Com ideias brilhantes. Então tem aquele cara que planta um alface fantástico e que vai conseguir vender esse alface na crise porque ele é fantástico. Aí tem na educação tem muito isso, é isso né? Que eu ia falar. A escola do Piauí, que apesar da seca, da desgraça de não pagar salário, um diretor fica lá e faz um milagre. É isso que eu falo, que e sai lá pulando. O grande problema desse discurso é esse, eu acho que a educação é quem mais sofre com esse discurso, Paulo. Por quê? Porque ao invés de se falar, olha, os problemas da educação são esses, o professor ganha muito pouco, a estrutura da escola é péssima, não. Pega-se sempre um exemplo no Brasil, onde um professor conseguiu fazer um milagre. Mas estou falando assim, que esse senso comum, o trágico de senso comum, e que muitas vezes as pessoas pensam que não é o trágico do senso comum, mas é exatamente esse o trágico do senso comum, é esse da sacada, da invenção dentro da crise. Né? Você tem uma crise conjuntural e aí você para de procurar a solução para a crise. Por quê? Porque as pessoas individualmente vão ter grandes sacadas. E esse comportamento está tão arraigado no nosso meio nacional, isso não é uma coisa internacional, isso é nacional. É uma coisa nacional, que a gente vive dizendo isso, da nossa incapacidade, a gente vive falando isso e vive reiterando o mesmo erro, a nossa incapacidade de planejamento, né? Por quê? Porque quando pintar a crise, aí é que nós vamos pensar e vamos fazer o grande improvisação. Nós vamos ter o jeitinho brasileiro. A improvisação do brasileiro. Você sabe o que eu ouvi? Eu vi uma reportagem. O nosso time de futebol é o exemplo disso, né? Não pode planejar, porque no fundo, vai resolver na hora, lá com a improvisação fantástica, porque vai aparecer o brasileiro genial. Mas você sabe qual foi o Porque no fundo é a síndrome de Santos Dumont, né? Inventamos o avião. Sozinho. Todo mundo estava lá pesquisando com equipe, os irmãos Wright com 200 pessoas. E aí o Santos Dumont sozinho. O brasileiro vai lá e inventa o avião. Então esse é o país da... Então, Paulo, sabe o que eu escutei Sai esses de dias qualquer atrás? crise esse país. Eu escutei na TV uma reportagem que estava falando sobre entra de novo. Sobre o Parapan. Então, acabou o PAN no Canadá e começou o Parapan. E o Brasil, né, acho que pelo 3º, 4º ano seguido, é recordista de medalhas, tá? Em primeiro lugar, medalhas e tudo mais. E então a reportagem mostrava primeiro um lado de que todos esses atletas têm que ter um emprego, ou tem pai e mãe sustentando, porque assim como outras categorias de esporte no Brasil, obviamente eles não têm patrocínio nenhum, incentivo nenhum, seja do que for. Então, o grande comentário da repórter, depois de ver toda essa dificuldade que eles enfrentam para conseguir ir para o Canadá e se apresentar e tudo mais, e poder treinar, etc., foi o comentário de que o brasileiro ele se dá melhor no Parapan do que no PAN. Sim. Porque no Parapan ele passou por uma grande tragédia na vida dele. Ele teve que se reinventar, ele teve que começar... Não, quer dizer, isso é uma desculpa de assim, a gente nem precisa. Assim, sabe, a gente não precisa, porque o brasileiro tem um amor. Ele faz com amor, ele não faz como os esportistas por dinheiro. Tem duas coisas que são, no Brasil, que são
incompatíveis e funcionam como coadjuvantes. Mas elas são logicamente incompatíveis, mas funcionam como coadjuvantes. Primeiro, o Brasil é a terra onde não tem vulcão, nunca tem. Não tem seca, não tem enchente, não tem vulcão, não tem fenômeno natural nenhum que estraga a vida das pessoas aqui. Não é o Japão que tem terremoto, aqui não tem terremoto, tem nada. Nunca ninguém morre aqui por conta de algum fenômeno natural. Né? Essa é a mística. Né? Essa é a mística. Os fatos desmentem isso cotidianamente, né? Diz seca, patati, patatá, mas não tem. Então não precisa planejar. Mas se tiver uma crise, também não precisa planejar. Por quê? Porque aí, melhor ainda, porque na crise o brasileiro cria. Ele inventa avião, ele faz nascer água de qualquer canto do mundo. Aqui é o país do improviso. Por quê? Porque deu uma tragédia, vem um brasileirinho que nunca desiste e ele, sábio, ele resolve. Né? É muito interessante isso também, porque assim, o Fantástico, os programas de televisão vão sempre procurar no exterior lá alguém que inventou alguma coisa e descobre que quem? É um brasileirinho, sozinho lá também inventou. Então, mas e o porquê? Aí tem exatamente o outro lado da moeda, que é a questão dessa alegria, dessa felicidade, dessa superação. Sim. Quer dizer, o que significa você passar por uma tragédia em vida? Significa que se você for brasileiro, você vai se superar. Vai. Você vai conseguir tirar uma lição de vida. Mas nunca com esforço coletivo. Nunca com planejamento, nunca com política, nunca com esforço coletivo. É sempre o quê? Um gêniozinho da meritocracia. Ele vai lá sozinho e resolve. Eu acho que se o Brasil tivesse recebido 2 bombas atômicas como o Japão, não teria problema. Hiroshima e Nagasaki, se fosse no Brasil, seria construída por um brasileirinho só. Ele teria uma ideia de como construir uma cidade inteira sozinho, do jeito que o Juscelino fez Brasília. Né? Sai do nada, assim, sai uma cidade. Porque é um povo mágico. Se o Brasil tiver muita crise, nós começamos a inventar coisa aqui que daqui a pouco chega na Lua, só mais uma crise econômica, a gente chega na Lua com um foguete nosso, porque é muita criatividade quando está em crise. E o brasileiro é o quê? O brasileiro é o povo mais feliz do mundo. Muito feliz também. É muito feliz. Porque ele sabe que quando tiver uma crise, ele inventa uma saída. Se você tiver uma crise aqui de água, não tem problema, você pode desmatar tudo e também não precisa plantar árvore. Pega um rio, não sei aonde, traz pra cá, puxa o rio, não sei de aonde. E o que é esse cultivo, né? Sim, um cara falou isso. Você tá com seca aí? Mas isso foi muito bom, por quê? Porque o brasileiro voltou a fazer poço em casa. Que beleza, desenvolveu uma indústria de poço em casa, que fantástico. Essa crise que está tendo agora tá ótima, tá todo mundo criando alternativas, né? Eu não sei, é um país que vai assim, desse jeito. E isso alimenta, essa autoajuda do pessimismo. Essa autoajuda do trágico, né? Eu vou lá assistir uma aula e o cara fica falando o quanto é bom a desgraça. Mas alimenta os dois lados. Por quê? Porque alimenta também essa outra autoajuda da felicidade. Porque é muito propagada aqui no Brasil a ideia de que se eu tenho um pensamento positivo, se eu sou uma pessoa positiva, eu atraio coisas boas para minha vida. Então, assim, eu estava vendo algumas pesquisas... Mas funciona para classes sociais diferentes. Eu estava vendo algumas pesquisas no exterior feitas na universidade, pesquisas sérias, né? Levando em conta toda aquela questão da psicologia de Maslow, de que se você atrai para você coisas boas, as coisas melhoram na sua vida. Então, eles estavam querendo questionar até que ponto a gente deve criar as crianças, a gente deve ensinar as crianças na escola com uma pedagogia ou com lições de vida, que seja, que digam que a gente tem que preparar a criança para a vida, ou seja, dizer para a criança, olha, não coma todo esse doce, guarda um pouquinho para depois, né, porque isso faz mal, ou porque pode ser que um dia você não venha a ter esse doce. Você tenta preparar pequenas preparações para a vida que a gente faz com as crianças e de que não se deve fazer. Por quê? Porque a criança, ela não pode conhecer o trágico, ela tem que conhecer o feliz. Por que a gente tem que cultuar tudo que é ruim? Por que a gente tem que cultuar todo esse trágico? Né? Por quê? Porque quando você começa, é toda uma pesquisa no sentido de que quanto mais pensamentos felizes você tem, quanto mais você resgata os pensamentos felizes que você tem, mais você é feliz, mais você consegue ter esses picos de felicidade, mais você consegue ser feliz.
Então, do mesmo jeito que é o grande mercado de palestras de autoajuda no país, é isso. Sim. Ou é por esse lado do trágico, quando a empresa está passando por essa Não, crise, mas ou é por esse lado da felicidade. Então, mas eu estava dizendo para você que tem uma diferença aí, que é especificamente, por exemplo, quando você faz uma palestra de autoajuda positiva, como essa que você falou, ou seja, as pessoas não podem sofrer o impacto da desgraça, então elas têm que sempre serem capazes de ver o lado positivo da desgraça. Isso. A desgraça sempre tem um lado positivo. Então, esse é um lado da palestra. Esse lado da palestra é dado para pessoas que são qualificadas como incultas. Aí vem a palestra para os cultos, que são do mesmo nível, são do mesmo naipe, porque é uma palestra de autoajuda para os dois lados. Sim, sim, sim. Aí tem os críticos. Então, aos críticos é apresentado a autoajuda do pessimismo. Então, você esmaga o cara. Por quê? Porque ele pode ser esmagado, por quê? Porque ele é rico, ele é bem sucedido, ele tem dinheiro para sair do país, então você pode contar para ele qualquer tragédia que ele aguenta mesmo, entendeu? Esse é o público das casas do saber da vida. Esse é outro público, é o público que é convencido de que ele é mais inteligente que o primeiro, porque ele é capaz de aguentar a tragédia. Mas dos dois lados você tem um grande senso comum. Por quê? Porque a tragédia, efetivamente, a tragédia, no sentido filosófico, não é nenhuma nem a outra coisa. Exatamente. Essas pesquisas do Maslow colocam, vocês devem conhecer a questão da pirâmide, né, de Maslow. Ele coloca assim, para você ter uma estabilidade emocional e tudo mais, você começa desenvolvendo todas as suas necessidades fisiológicas mesmo, e você vai tendo aquela coisa que no senso comum a gente poderia dizer assim, se você tiver todas as suas necessidades físicas resolvidas, se você tiver o mínimo, quer dizer, um bom tanto para viver, se você tiver uma casa, uma família estabilizada, etc e tal, um emprego, estudo, você vai conseguir ser feliz, você vai atingir a felicidade. Quer dizer, esse é o caminho para você atingir a felicidade. Eu estava lembrando que a gente comentou há um tempo atrás aqui, do quanto o número de suicídios cresceu em países da Europa que estão completamente... Com um estado de bem-estar social, chamado welfare state. Altíssimo, altíssimo, né? Quer dizer, as pessoas têm emprego, um bom emprego, elas se casam, elas têm filho, elas conseguem comprar o que elas querem, trocar de carro todo ano, etc. E elas se matam de tédio. Não, elas se matam de tédio, mas elas também se matam porque os problemas, eles não mudam de caráter. Eles mudam de grau. Quando você está numa empresa pública, você xinga um serviço público. Fala, essa empresa pública é uma desgraça, eu vou para a iniciativa privada porque lá vão me valorizar. Aí você vai para a iniciativa privada, você descobre que a iniciativa privada funciona igualzinho à iniciativa pública. Os mesmos conchavos, o patrão não tem o domínio dos empregados porque tem sempre um entrave no meio de gente que já se encastelou. A máquina pública funciona, a máquina pública copia o pior da máquina privada. E a máquina privada copia o pior da máquina pública e elas sobrevivem nessa mediocridade. Né? Então você percebe que não é essa questão né? Você se ilude pela grama do vizinho. Isso. Quando você começa a perceber que a organização das coisas ela é muito homogênea. Nós vivemos numa organização muito homogênea. Né? Quer dizer, o Richard Rorty dizia a seguinte coisa, né? Que os pobres no mundo são diferentes, mas a classe média e os ricos no mundo são muito parecidos. Né? E eles dão o tom. Então, eles homogeneizam tudo. Porque como eles comandam a máquina econômica e política, eles homogeneizam tudo ao gosto deles. Cada vez mais. E você vai tendo, então, portanto, uma adolescência na Rússia muito parecida, uma adolescência de classe média na Rússia, muito parecida com a brasileira, muito parecida com os Estados Unidos. A gente não consegue mais China, mesma coisa. Distinguir o oriental do ocidental como sempre foi feito. E a diferenciação acaba sendo exatamente onde se pensava que ia ser o igualitário, que era na pobreza. Né? O Marx tinha essa ideia, né? Os proletários vão se unir porque eles vão se identificar como proletários. Mas aí é que se dá a diferença. Né? Você não pode comparar, por exemplo, um camponês na Bolívia com um trabalhador rural no Brasil, mesmo que eles estejam sob a opressão igual. Mas a qualidade
de complexidade do mundo que ele está vivendo são diferentes. Enquanto que a classe média se iguala, e agora com os meios de comunicação, tipo internet, ela vai se homogeneizando rapidamente. Né? Então você tem, é muito interessante esse fenômeno, porque ele é o contrário do que se esperava no século XIX, que é a homogeneização por cima e um achatamento de homogeneização no mundo, né? Todo, o mundo vai ficando muito parecido, né? E de modo que um americano que venha em São Paulo, fique num bom hotel e frequente alguns lugares, ele vai achar que não está muito longe de Nova York, né? Ele vai, entendeu? Dependendo do lugar que ele anda, não está muito diferente. Do mesmo jeito que muita gente vai no Vietnã e fala, pô, não teve guerra aqui, né? Muita gente vai na China e fala, nossa, que beleza, né? Não vê a pobreza que está a 10 quilômetros dali, né? O mundo nosso, principalmente o mundo acadêmico, é muito homogeneizado, muito homogeneizado. Então, até a cultura, que era algo muito diferente de um lugar para outro, nessa classe média, se a gente pensar no âmbito da universidade... Não, nessa classe média existe um inglês básico que... Gente, equaliza tudo. Intercâmbio universitário é a coisa mais fácil do mundo e ela é muito utilizada por isso. Porque você não tem esse choque cultural absurdo. Se você imaginar que os americanos hoje... Você usa, né, os mesmos livros, você está lendo a mesma biografia, o mundo inteiro lê a mesma coisa. Se você usa imaginar, os mesmos meios de produção para... Se você imaginar que os americanos jovens não usam mais o auxiliar, né? Eles falam you know, em vez de do you know, né? Mas se você imaginar isso, você vê o quanto que nós estamos conversando numa situação onde já se perdeu todas as diferenças, onde? Na pobreza e na incultura? Não. Na riqueza e na cultura. Na cultura mais elevada. É ali que está se dando a homogeneização. E essa homogeneização, ela achata a outra. Porque ela comanda. Ela comanda o parlamento, ela comanda o mundo dos negócios. Então ela achata a outra. Eu vou fazer uma pergunta agora para a gente continuar conversando, que tem a ver com a nossa mas conversa. volta com a história da crise. Porque a história da crise é o seguinte, muita gente fala assim, a filosofia só pode se produzir na crise, mas não é essa crise de senso comum, não é a crise conjuntural. O trágico da filosofia, ele é um trágico completamente diferente. Quer dizer, Aristóteles e Platão viveram uma situação que se encaminha para o trágico, e eles sabiam disso. Por quê? Porque eles viveram uma época onde eles sabiam que no horizonte, não na época deles, mas no horizonte, há muito depois deles, viria o fim da cidade-estado, no caso de Platão. E no caso do Aristóteles, a cidade-estado já estava sob domínio macedônio. E ele já via no limite o fim do helenismo. Então a crise que eles falavam, e por isso eles produziam filosofia, não é uma crise de conjuntura. E por isso é o trágico. Porque ela é estrutural, ou seja, no destino lá longe nós vamos fracassar. Essa é a grande questão. Então, quando eu penso no trágico, durante muito tempo eu achei que o homem tinha essa vocação para o trágico mesmo, nesse sentido de ser, porque no limite, não importa o quão bem sucedida a sua vida seja, no limite você vai ter a morte. Então, aí pensando, quando eu li o Unamuno, eu comecei a pensar nisso, um tragicismo cristão. Então, a no morte, sentido de que... Né? Porque o grego não tem morte, né? O grego, ele é mortal. Então, a morte não espanta. Então, essa questão não está colocada para o grego, está colocada para o cristão. Então, e o Unamuno falou assim, e agora? Como fica uma pessoa como eu, que no limite eu não creio na salvação cristã? Quer dizer, se eu não creio na salvação cristã, o que eu tenho para mim? E mas eu creio na eternidade, no sentido de que eu posso me prolongar, eu posso prolongar minha vida deixando um livro, deixando uma árvore. Que é o que o grego imagina. Né? O prolongamento da vida do grego é um prolongamento... Através da cultura. O grego não se chama de humano. O grego se chama de mortal. Portanto, ele tem a morte como uma coisa básica aceita. Colocada. Ele não se espanta com isso. Mas nós cristãos não, né? Nós cristãos temos o quê? Nós temos a invenção de uma ultrapassagem física da morte, que o grego não imagina. Né? Uma passagem física. Né? Não tem, mesmo quando você fala assim, porque eu vou pro Éden, ou vou encontrar com os outros meus amigos para filosofar, mesmo quando há essas alusões a uma ultrapassagem, ela nunca é física. Ela é sempre uma ultrapassagem metafísica e espiritual. Exato. O mundo cristão põe uma passagem física. Carnal.
Jesus subiu ao céu de corpo e ele sofre antes de alma. morrer, essa é a questão. E ele sofre, você tem as dores do corpo, quando ele volta com as chagas. O cristianismo é uma religião que inverte o judaísmo. O judaísmo e o mundo grego é um mundo espiritual. E o cristianismo é um mundo material. Tanto é que as regras de Jesus são todas regras práticas de convívio, né? Compaixão, dar mão para o outro e tal. São regras de convívio político, de convívio carnal. E você vai morrer e subir ao céu de corpo e alma, como Jesus no juízo final. Então você tem uma mudança completa de perspectiva. Ou seja, nós não somos mortais, nós somos humanos. Muda a visão de homem completamente, Fran. E o tragicismo, portanto, sobra para quem? Para quem não entender isso, para quem não acreditar. Aí sobra o tragicismo. De modo que o tragicismo começa a se localizar como sendo um restolho do mundo pagão. Porque se você for cristão, o trágico não se põe mais. Porque qual é a ideia, né? Como eu estudei o romantismo, quando eu li o Namuno, eu achei ótimo isso. Porque eu falei, tá explicado por que o romantismo se apega à morte e a essas coisas. Por quê? Porque no limite, se o meu fim é a morte, quer dizer, eu tenho por mais feliz que a minha vida seja, vai terminar na morte, tudo vai se acabar, vai terminar na morte. Então faz todo sentido eu ter uma arte em volta da morte, que é porque o que acontece, talvez para o grego, ele não precisasse dar um sentido à vida, como nós cristãos temos que dar esse sentido à vida. Não precisa. Porque ele não tinha a morte. A partir do momento em que a morte é colocada como um parâmetro para sua extensão, você começa a pensar, se a morte é meu fim, qual é o sentido da vida? Sim. O grego não tem isso. Exatamente. Então, na época... porque o sentido da vida é dado pelo sentido do cosmos. Ou seja, o sentido já está impregnado no mundo. Enquanto que para o cristão, ele precisa pôr um sentido para ele, porque ele está numa condição de perdido. Exato. Né? Ele vai morrer, né? E essa prolongação da vida... Ele vai morrer e não vai se salvar. Então, esse é o problema. A prolongação da vida depende dele. Porque ele tem o pecado original. Ele tem o pecado original, portanto ele não vai se salvar. Né? Então aí você tem que procurar o sentido da vida. O sentido da vida, portanto, é uma busca. Né? E aí, se você não encontrar, a tragicidade está colocada. Né? Então muda totalmente. Quer dizer, o trágico cristão, a gente já conversou isso aqui. Né? Uma vez aqui, só falando no Jacó e tal, né? É que a história de confundir o trágico cristão com o trágico grego. Não pode cruzar. Você não pode começar a falar assim, eu sou um autor trágico, sou um filósofo trágico, e começar a cruzar o tragicismo grego com o tragicismo cristão, porque são completamente diferentes. Né? O trágico grego é o trágico da tragédia grega. Né? Vai acontecer as coisas, por mais que você mude, né? Elas vão acontecer e acontecem. Né? O trágico cristão, as coisas não vão acontecer. O homem faz as coisas acontecerem. E como que o romântico lida com isso, né? O romântico tem essa saída de que o que é a arte, no final das contas? A arte, nessa época romântica, ela é um paliativo da morte. Sim. Então, ele usa da arte como um paliativo para a morte. E com a grande explicação de que a única coisa que existe de eterno é o amor. O trágico cristão... Que é o legal do cristianismo, sim, né? No final das contas, assim, o que fica? É o amor. O trágico cristão é um pseudo-trágico. É um pseudo-trágico. Né? Por quê? Porque o elemento central da tragédia é você tentar, da tragédia grega, é você tentar escapar do final trágico. Mas todo o caminho que você pega, né, você dá muitas voltas, mas o final se repete como trágico. Essa é a tragédia grega. No cristianismo você tem uma pseudo-tragicidade, por quê? Porque o trágico é o final. Qual? A morte. Mas você pode tapeá-la. Você pode tapeá-la com o amor e você pode tapeá-la com a fé. De modo que você ultrapassa a morte tendo fé e tendo amor, ou seja, cumprindo o ritual cristão. Então você tapeia a morte e o trágico não acontece. Sobra para o trágico para o homem sem fé. Ou seja, é um restolho do paganismo o trágico dentro do cristianismo. Por isso o trágico dentro do cristianismo, ele é um teatro, ele é o Calvário de Jesus. Mas que termina bem, termina com a ressurreição. Então o trágico se esvai dentro do cristianismo. Então é muito gozado essas pessoas confundirem, né? E a aposta dessa autoajuda pessimista e pseudo-trágica
ela omite todas essas questões. E ela vai bater na ideia de que é blasé, né? Aceitar, entender a crise, fazer do bem uma coisa banal. Se alguém faz o bem para o outro, então você tem que dar risada porque é piegas. Né? Ela começa a achar que isso é ser crítico. E o pensamento positivo seria o não crítico. Mas os dois estão no mesmo patamar, eles não estão entendendo absolutamente nada a respeito do trágico. Sabe o que mais me incomodou Daí a leitura da ostra, desse conto do Rubem Alves, o texto é bom, mas a leitura que o pessoal faz é... A leitura que o pessoal faz, mas não a que ele faz, né? Não, é dele não. A dele não, ele cita Nietzsche, né? Ele cita Nietzsche fielmente, entendendo Nietzsche, porque quando Nietzsche foi ler os trágicos, né? Foi ler os contos trágicos, acho que foi uma questão que quando eu comecei a ler, eu me perguntei, caramba, não deve existir uma sociedade mais pessimista do que a dos gregos, porque a obra de arte deles, o teatro deles é o trágico, a literatura deles é o trágico. E aí você vê que não. Que não, exatamente. Assim, é por isso que as pessoas não entendem. Caramba, por quê? Primeiro, quando eu li, eu fiquei pensando assim, bom, então ok, eu sei que é uma tragédia, vai dar merda no final. Né? Então, assim, a gente já sabe. O personagem, ele sabe disso o tempo todo durante o processo dele, ele continua fazendo todas as coisas ele continua o processo dele, o herói continua todo o processo até culminar naquele final trágico. Isso não o transforma num pessimista. Não o transforma num chato. Não o transforma num otimista do qual ele tira experiências boas sobre isso. Também não. Transforma ele no quê? No amor fati. No amor fati. Eu entendo a vida e participo dela. Não é que eu aceito, eu participo dela. Esse é o Nietzsche. O Nietzsche não é uma pessoa trágica, nem um autor trágico. Ele é um filósofo trágico. É diferente. As pessoas o Nietzsche é um trágico. Não, calma lá. Né? Ele não é o personagem da tragédia. Não. Ele é o analista da situação de tragédia. Ele é o analista de quanto que o cristianismo tentou desfazer o trágico. Ele é um olhar por cima dessas questões. E aí as pessoas começam a imputar ao Nietzsche um comportamento que ele não tem. Ele está analisando essas questões, ele tá fazendo o quê? Uma leitura de dois tempos. Uma leitura do grego e uma leitura do cristão. Ele está fazendo essa leitura dos dois e está comparando. Ele está comparando, ele está mostrando, o trágico grego é uma coisa e o trágico cristão é outra coisa, e é um pseudo-trágico. E por isso o cristão anula o grego. É nessa hora que aparece o Nietzsche filósofo. Mas enquanto as pessoas insistirem no Nietzsche como ele não tendo essa visão de longe, como se ele estivesse participando sozinho, emaranhado na coisa, elas vão falar que o Nietzsche é um trágico. Mas eu não consigo imaginar como que as pessoas pensam que o Nietzsche é um trágico, nesse sentido errado, de forma que, primeiro, a forma do Nietzsche escrever já é uma forma diferenciada. O Zaratustra é um livro que é aquele tipo de livro que a gente lê todo ano, você vai encontrar bilhões de coisas diferentes, mas as pessoas falam do niilismo que existe no Zaratustra. Então, o Nietzsche é um pessimista e ele é um niilista, quer dizer. Sim. Então, a interpretação... Outro cruzamento errado, né? A interpretação que muitos filósofos... pessimista e ser niilista. Ser niilista. Então, o niilista seria esse tal de blasé que você fala. Então, muitos intelectuais acham que o niilismo é você não poder fazer o bem, não se importar com o bem e também não... Quer dizer, nada me atinge, nada me afeta, é uma coisa meio blasé. Um niilismo nesse sentido, né? Mas o niilismo nietzschiano é mais do que isso, né? Ele é mais do que isso, porque ele afeta. Ele afeta, por quê? Porque você acaba indo para o nada, né? Você dá de cara com o nada. Embora o nada não doa, você está nele. Então você o sente. Né? Você sabe. Você sabe o que... Né? Porque os valores máximos se esvaíram. Você pode não ter mais absolutamente nenhuma dor por isso. Certo. Né? Por exemplo, pensando em Nietzsche... Eu faço parte de um mundo onde o niilismo avançou a tal ponto, né, que eu não me incomodo pela não existência de Deus. Certo. Não é uma questão para mim. Eu não me sinto mal com isso. Nem me sinto nem bem. Entendeu? Por quê? Porque não é uma questão para mim. Eu fui educado num lar onde isso não é uma questão. Mas agora assim,
o que é a questão? Mas eu sei que esses valores existem para pessoas muito próximas de mim que eu os perdi. Mas se elas os perderem, elas entram em crise. Eu sei que eu estou vivendo um confronto entre o meu estado de niilismo e o estado de niilismo dos outros. Para muita gente, Deus não morreu. Uhum. Eles não estão no niilismo que eu estou. Agora, eu não tenho nenhum pessimismo desse niilismo. Eu teria um pessimismo, eles vão ter um pessimismo. Que quando eles descobrirem que Deus morreu, eles vão ficar pessimistas. Mas eu não, por quê? Porque eu cresci num lar onde essa questão não tem importância nenhuma. Nem meu pai nem minha mãe se preocuparam com isso. Pelo menos se preocupavam para eles, não falaram isso para mim, não me educaram assim. Se a gente, Paulo, pensar na tragédia grega, com essa leitura um pouco mais nietzschiana, por que eu posso dizer que a tragédia ela não é pessimista, nesse sentido nietzschiano? Porque o Nietzsche, ele encontra algo no final da tragédia. Sim. Ele encontra beleza. Sim. Quando eu li, quer dizer, quando eu comecei a ler tragédia, a tragédia me provoca catarse. Então, talvez essa catarse, eu não vi o belo, eu vi a catarse. Sim. Então, é aquilo que Aristóteles mandou você ver. Eu estava vendo por aí. Você sabe quando que eu fui entender que eu devia ter visto Belo e não ter tido a catarse? Ontem, quer dizer, ontem não, hoje só, porque né, hoje que, falando no meio anos 90, caiu a ficha hoje. A gente vai assistir um filme ontem que se chama Dama Dourada, né? Sim. E tem a história de alguns judeus que foram retirados da Áustria, tudo foi roubado deles, foram para os Estados Unidos, fugidos. A moça tenta recuperar uma obra de arte que foi da família dela, a gente falando a grosso modo, né? Enfim. E o moço que é uma obra de arte famosa, é a do Clint. Isso. A Mulher Dourada. E a Mulher em Ouro. A Dama de Ouro. De Ouro. Que era a tia dela, um retrato da tia e tudo mais. O jovem que faz essa defesa dela, é uma história real isso, o jovem que faz essa defesa dela é um jovem descendente de uma família de judeus que também passou pela mesma história que ela, foram famílias que foram para a América recomeçar a vida da mesma forma e tudo mais. Durante todo o filme, me incomodou durante o filme, Paulo, que as pessoas, ele era bisneto de um famoso concertista, né? De um famoso concertista, né? E durante o filme todas as pessoas viam, quer dizer, atendiam sempre ele, não se ele era como um bom advogado, como pessoa, olhavam pelo sobrenome e sempre falavam. Ao longo do filme você viu que aconteceu isso várias vezes, né? Várias vezes, você é o bisneto né? Você é o bisneto do compositor, você é bisneto desse compositor. Então, eu sou um bom advogado, já fez agora... você é bisneto do compositor. Ele chega para assistir um concerto na Áustria, no lugar onde leva o nome da pessoa, fala assim, olha só, seu nome é o mesmo do compositor. Que coincidência, né? Quer dizer, ele tinha toda uma ligação, né? Quer dizer, essa história de vida da família dele é uma história trágica. Sim. Ele tinha toda uma ligação com essa história de família. Ele tinha, lógico que ele tinha. Ele conta pra ela durante no filme que ela fala, essas historinhas que você tá me falando que você ouvia quando criança, eu também ouvi, minha avó também me contava. Uma hora ele se sente culpado de querer ir atrás de buscar esse quadro pela questão financeira, porque o quadro valia milhões, né? E ao longo do trajeto, essa história vai ganhando ele. Mas eu acho que a tragédia acontece enquanto belo, né, para ele, e aí eu entendo como a tragédia mesmo grega, ela tem esse fim belo, porque do filme todo ele tem essa relação, esse contato com tudo o que aconteceu da família dele, ele vai no museu às vítimas do Holocausto, ele entra em contato com várias histórias de família, várias coisas vão tocando ele. Mas tem um momento que quando ele ouve um concerto com as músicas do bisavô dele, aí ele chora. Ele estando lá na Áustria, né? Ele estando lá na Áustria. Quer dizer, quantas vezes ele já tinha ouvido isso? Milhares. Ele nasceu ouvindo o bisavô, ele nasceu escutando todas as histórias do bisavô. Mas à medida que ele foi entrando dentro da volta, né? Da volta para a Áustria, né?
Porque então, ele poderia, Paulo, ter tido esse fim pessimista, digamos, ele poderia ter tido essas duas questões que a gente colocou na balança no início, ou então no sentido bem hollywoodiano do termo, do tipo, olha, a minha família foi expulsa da Áustria, eu dei a volta por cima, eu tô na América, construí uma nova vida na América, agora eu tô milionário, porque eu ganhei uma causa inédita no mundo, eu sou um milionário, né? Ou ele poderia ter ido para um lado pessimista, do sentido de que, olha, a minha família foi expulsa, a gente teve que recomeçar tudo do zero. Sim. Meus parentes foram mortos. Sim. As obras foram roubadas e as histórias de vida e as pessoas, coisas que nunca vão ser devolvidas pra gente. Quer dizer, olha como as pessoas caminham por esses dois lados, não é? Sim. Ele não. Ele dá um salto, que é esse salto nietzschiano, que tá entre o meio, que é o salto de que a gente teria que ter quando se entra em contato com uma obra trágica, ou entra em contato com o trágico, que é reconhecer o belo. Então, a uma certa altura, ele consegue ver que a grande lição que ele tem, o grande aprendizado que ele tem, é ele conseguir, pela primeira vez, ter aquela sensação kantiana do sublime. Ela já tinha reconhecido o belo nas artes plásticas, porque ela viu o quadro nascer, né, participou do quadro. Sim. Ele não tinha toda essa história. Então, a volta dele para a Áustria e escutar, né, a composição foi o encontro dele com o belo. Né? Ele dá o salto, ela não precisa dar o salto. Né? Ela já está envolvida com o belo. Né? É interessante que para ele há o salto. Né? E é interessante também nesse filme, Fran, que são as duas... salto não nessa dualidade do pessimismo ou do otimismo. Não, o filme não é um filme de você ter... Não é um filme clichê do tipo ficar contra ou a favor dos nazistas. Essa não é a questão do filme. Né? A questão do filme é exatamente isso que você falou. Né? É o salto para o encontro com a arte. Ela com o quadro e ele com a música. Que, coincidentemente, são os dois valores nietzschianos. Né? Apolo e Dionísio. Ou seja, o filme está pedindo uma interpretação nietzschiana de encontro com o belo. Exatamente. Né? O amor fati nesse sentido. É por isso que eu lembrei disso. Eu aceito a vida. Isso é o amor fati, né? Eu aceito a vida não de resignação, mas porque se eu puder parar um minutinho, eu dou um curtir. Né? Eu dou um curtir na minha vida. Ou seja, há algo de muito legal nisso tudo, né? Do ponto de vista estético. Né? Do ponto de vista estético. Que é a capacidade que nós temos mesmo, né, de poder contar nossas histórias, né? De poder contar histórias trágicas, né? Ou seja, você vai contar histórias trágicas por catarse, ensina o Aristóteles. O Nietzsche não ensina isso. Exatamente. Você vai contar histórias trágicas porque elas vão fazer com que você tenha a capacidade de se defrontar com o belo pela primeira vez. E como quando a gente entra em contato com a cultura grega, ainda mais na filosofia, a gente está sempre estudando história antiga da filosofia, está estudando Platão, está estudando Aristóteles, então você tem essa visão para ler a tragédia grega que está errada. Acho que devia ter ler um pouco de Nietzsche antes para conseguir entender melhor a tragédia grega. Porque o Aristóteles, ele nos dá a linguagem. Né? O nosso dicionário é todo aristotélico. Né? A nossa cultura é toda aristotélica. Ele não é chamado de Aristóteles o filósofo. Quando as pessoas na Idade Média se referem a Aristóteles, elas falam o filósofo. Né? Quer dizer, o filósofo. Então, todos os outros são pensadores. Só Aristóteles é o filósofo. Então, ele tem uma preponderância na nossa cultura muito grande e na nossa escolaridade. Então, a gente aprende a assistir a tragédias, ler tragédias para a catarse. A gente não aprende para a função do belo. O belo é muito desprezado numa sociedade burguesa. E o porquê que acontece isso? Porque a gente está acostumado com essa ideia de que do tempo, ou seja, tudo tem que ter um fim. Então, eu vou assistir a tragédia, a hora que chega o fim, quer dizer, existe o fim da tragédia. Eu acho que não, se a gente tenta ler a tragédia grega pensando um pouco mais, por exemplo, no Eterno Retorno. Sim. De Nietzsche. Então, eu não leio como, olha, eu não vou mais entender a minha vida como uma vida do qual existe um tempo onde no final eu vou morrer. Então, a partir daí, existe uma quebra do tempo. Eu morro, então aí eu posso, sei lá, ter uma saída platônica de existe um mundo ideal, ou ter uma saída cristã, no sentido de que existe um céu do qual você vai poder continuar a vida. Não. A ideia do eterno retorno é essa ideia de que você
não vai existir esse fim. Não vai existir esse fim. Portanto, eu vou ter que... Eu não vou precisar ter essa catarse ao final da peça trágica. Se não existe o fim, então há a grande probabilidade do que eu estou passando agora, eu passar de novo. E assim sucessivamente. Tanto bom quanto ruim. Tanto bom quanto ruim. Bom, então, diante disso, eu só tenho uma saída. Né? Porque se eu ficar pensando em termos de bom e ruim, eu vou ficar louco. Né? Porque eu estou vivendo aqui uma coisa ruim e eu sei que quando tiver uma coisa boa, vai voltar a coisa ruim. Vai. Né? Então eu não vou conseguir curtir o bom. Eu não vou conseguir conviver. Então eu tenho uma saída. A saída nietzschiana não é pela catarse, é a saída pelo belo. Né? Eu tenho que saber que esses dois momentos, o bom e o ruim, quando eu fechar o teatro, quando eu puser no papel e contar essa peça, ela vai ser muito bela. Né? Eu tenho que ter essa visão estética. Por isso que o herói não deve ver um teu catarse ao final da peça trágica. A gente deve ver o belo. O trágico cristão não aguenta isso. Não aguenta. Por quê? Porque Cristo morre 3 dias depois, ele supera toda a tragédia. Ele encerra a tragédia e vem a catarse. Vem uma visão aristotélica. Tem uma visão aristotélica, não é uma visão nietzschiana. E, portanto, não grega. Porque Aristóteles é macedônio. Né? E ele é incorporado pelo cristianismo. Né? Ele não é o grego original. Ele é incorporado porque você pode ter a catarse e, ao mesmo tempo, depois, uma serenidade dada pela pós-catarse. Ou seja, pela ressurreição. São 40 dias de ressurreição, Fran. Então não é uma ressurreição do tipo assim, Jesus morreu e ressurgiu e subiu aos céus. Não. Jesus morreu, ficou 40 dias acalentando as pessoas, né? Passando a mão na cabeça, convivendo, tirando a dor delas pelo Calvário e dizendo, olha, quando vocês se reunirem, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu vou estar junto com vocês, né? Ele repete, ele como é que ele faz assim? Ele elimina todos os traços trágicos. Ele deixa só um restinho de tragédia para quem? Para quem não acreditar. Né? Quem não acreditar vai ter um pé preso ao mundo grego, ao mundo pagão, e, portanto, não vai poder participar dessa tragédia, pseudo-tragédia. Então, ele introduz o quê? Né? Ele introduz o bem e o mal. Na jogada da tragédia. Eu ia falar agora, o que é? Assim, isso é o quê? A vida está para além do bem e do mal. Está para além do bem e do mal, porque o belo está para além do bem e do mal. Está para além do bem e do mal. Então, não seria a questão do romântico com o amor? Isso. Para além de tudo isso, a gente tem o amor? Mas o amor aí é o cristão. Esse é o problema, né? O amor aí é o cristão. E por isso que eu falo para você, quando a autoajuda, pessimista ou otimista, ela se apropria da tragédia, ela mata a tragédia. Porque ela joga a tragédia para o bom e para o mal. E aí ela fica falando contra o bem. Exato. Né? Você vê os autores falando, o bem, você fazer o bem é piegas. Né? Então eu sou trágico, eu vou curtir o mal. Não. Não, às vezes não piegas, às vezes nesse sentido assim, como tudo vai terminar a morte, assim, não vi... O Pondé fala isso. Ao longo dessa pós-Primeira Guerra, eu nunca vi grandes mudanças no mundo. Ele acha que... Ele fez um artigo falando que ele não viu grandes mudanças no mundo. Segunda Guerra, ele acha que é o pseudo-trágico, né? Ele é o pseudo-trágico. Porque, como eu falei pra ele tem bastante sucesso pra ser trágico, né? Não poderia, não. Ele é o pseudo-trágico, porque ele não consegue tirar a tragédia do bem e do mal. Ele não joga pro belo. Não consegue ele jogar pro belo. Ele tá preso, né? Ele acha que ser trágico é curtir o mal, né? Exato. Mas eu acho que a gente só consegue entender isso também quando a gente entende a questão do sublime do Kant. É assim, mas o Rubem Alves não. O Rubem Alves não. O Rubem Alves não. O Rubem Alves, ele deixa muito claro no texto que ele tá o elemento de fazer a ostra é o quê? O que a tragédia produz? Ela produz o bem e o mal? A pérola é boa e má? Não, a pérola é bela. Você sabe como que ela... Sacou? Então, você sabe como que ele termina o texto dele? Assim, a felicidade se basta. Pronto. Ela deve ser gozada. Pronto. Ela deve ser gozada. Quer dizer, a felicidade eu não tenho que ficar teorizando sobre o otimismo. Não. A felicidade deve ser gozada. Não se produz pérolas com ela. Não se produz. Os que sofrem, criam e criam para parar de sofrer. Sim. Pronto. Quer dizer, olha a interpretação dele sobre a ostra que cria a pérola. Quer dizer, a ostra não está criando a pérola
porque ela está sofrendo e com isso ela cria essa obra de arte que é para... Não, ela cria porque a arte é isso. Você, como a gente pode dizer, eu canalizo o meu sofrimento, em termos freudianos, né? Sim. Canalizo o meu sofrimento para a arte, por quê? Porque eu jogo a minha arte ali e é isso, eu crio belo. Sim, eu não estou criando nada de bom porque eu não posso sair. Exatamente. Eu estou no mal, como é que eu vou criar algo de bom? Exato! Não estou sob o jugo do bem e do mal. Então o que é a pérola? É o bom? Não, é o belo. A pérola mas é belo. o exemplo da pérola é excelente, né? Porque a pérola realmente não pode ser boa ou má. Ela só pode ser bela. Ela só pode ser bela. Exato, não tem outra. Aliás, ela não pode nem ser feia. Não tem pérola feia. Não existe. Você tem a não pérola e a pérola. A pérola é sempre bela. Sempre bela. E Ela- você não consegue dizer ela isso pra ela pérola, joga exatamente, você o bom ou ruim, uma pérola boa, a pérola ruim, não. É nesse exato sentido que o texto é nietzschiano, né? É gozado porque o Rubem Alves é um autor que muita gente usa para Cara, autoajuda. né? E o Rubem Alves foi pastor protestante, né? E você Foi. vê como ele, como pastor protestante, pôde se alçar na condição de escrever um texto de análise do trágico, melhor do que muita gente Mas que se acha trágico. a melhor coisa que eu já ouvi sobre a morte foi de um pastor protestante ou anglicano, Paulo? Agora você me fala. De que ele fala... A gente foi numa missa, né, de um amigo que faleceu. Luterano, um pastor luterano. Né? Foi um pastor luterano. Eu lembro que ele vai falar sobre, diferente da religião, que a gente, das religiões com a gente estava acostumado aí, ao invés de ser uma leitura da Bíblia, de consolo, de família... Não, nada de consolo. Era algo muito poético, ele usou de um poema do qual eu não consegui encontrar até hoje, já procurei e não acho. Que eu lembro do que ele, lendo a poesia, ele falava assim, o que é a morte? Né? A morte, ela é apenas o fim. Mas por que o fim? O fim é ruim, o fim é... Não, porque tudo que é belo tem um fim. Sim. Não, né? Ele é muito interessante porque... Eu falei, caramba, sabe por quê? Porque se você pensar numa coisa bela, o que seria a merda que seria uma pessoa que vive a vida inteira, uma pessoa que é eterna, uma linda música eterna, Sim. um filme lindo, maravilhoso, eterno, Sim. um beijo eterno, quer dizer, as coisas mais belas que a gente pensa, elas Existe não podem ser eternas, elas precisam ter existe um fim, filme, eu achei tão lindo isso. Existe um filme hollywoodiano com essa mensagem clara, né? Mas é que, obviamente, ninguém vai assistir esse filme com essa perspectiva, né? Que é o Samurai. Né? O Samurai chama o Tom Cruise lá e fala assim, eu estou construindo um poema. Aí o Tom Cruise fala para ele, mas você me chamou aqui... É verdade. Você me chamou aqui por causa disso, eu não sou escritor, não entendo de poemas, eu sou um guerreiro. Ele falou assim, eu também sou um guerreiro, mas eu estou construindo um poema. E na primavera... Quando brotarem as flores, eu vou terminar esse poema. E eu preciso de você para terminar esse poema. Que era a Bela Morte. Né? Era a Bela Morte. E ele não percebe né? Mas aí quando ele mata o samurai, né? Como o samurai é ferido e ele tem que matar o samurai, né? Pôr a mão na espada do samurai para que o samurai possa matar, e aí ele percebe que estava se completando o poema. Né? E ali não tem a morte ruim ou boa. Né? Tem o belo, o poema está completo, né? O último dos samurais, né? Deixa eu ler algumas mensagens, Paulo. É difícil, né? É difícil. Nosso mundo é tão cristão e tão moderno que é difícil que as pessoas consigam sair para o belo, né? Porque o belo... o belo precisa, para nós, o belo precisa ter uma mensagem moral, senão ele não se apresenta como uma coisa possível, né? A gente foi criado em todas as nossas histórias são morais, né? Não, nós somos burgueses, somos pessoas que trabalham não podem ficar vendo o belo, elas dão valor porque é bom, porque é mal, o que é útil e o que não é útil. Exatamente. Nós somos isso, né? Uma cultura nietzschiana é uma cultura muito para além desse mundo burguês, né? O Matheus fala que ele sempre achou impossível ler Nietzsche, mas ele acha que agora ele está começando a ficar habilitado para tal, depois de assistir o programa. Excelente essa conversação de vocês dois hoje. Obrigada, Matheus, mas teve bastante gente aqui, mentira, uma pessoa só que falou que ficou com sono depois de ver esse
esse programa. Mas é por isso que eu falo, você sabe por que dá sono? Filosofia é uma coisa para todos, mas não é para qualquer um. Então, e você sabe o porquê que dá sono? Agora eu tô pensando nisso. Por quê? Porque não é nem o bom, nem o ruim. Dá Se a gente sono, chegasse aqui e fizesse um grande discurso sobre o pessimismo, né, isso agradaria uma certa parte. O cara quer... Se a gente chegasse aqui e fizesse um grande discurso sobre o otimismo, agradaria uma grande outra parte. Mas a filosofia, e nesse caso a filosofia nietzschiana de ver o belo, é ver aquilo que está diferente. E vai te incomodar. E se incomoda, a autoajuda posta nos jornais pelos filósofos que descobriram que eles podem ser jornalistas, nos anos 80 os filósofos iam para o jornal para serem filósofos. Agora virou essa história de filósofo para o jornal para querer substituir o jornalista e escrever banalidade. E aí, então, ele ganha esse tipo de público, né? Que é o Pitoco também tem sono. Quando a gente começa a falar coisa que não interessa para ele... que ele não entende. Que ele não entende, ele tem sono, ele abre a boca. Assim, é verdade. Então é a mesma coisa. Quando você começa a escutar coisas que você não entende, você tem sono, né? Eu vou fazer o quê? Você, né? Mas tá na hora de... Né, tá na hora de criança dormir, exatamente. Vai nanar. Né? Não é pra você ficar aqui na televisão essa hora. Já passou das 8h30, já acabou a novela, vai nanar. O José Afonso Camargo, ele fala que ele estava vendo um programa de um aluno do Pondé que estava triste com o professor dele pelos artigos que ele estava fazendo, que ele faz na Folha. E o Pondé se defende dizendo que a vida é uma bosta mesmo. Então, melhor é ser rico do que ser pobre e infeliz. Mas ele então, a vida dele é uma bosta. A vida do Pondé deve ser uma bosta, né? Para falar isso, eu acho estranho. Porque isso é a posição completamente não trágica. Ele tá jogando o trágico pro bem e pro mal. Ou seja, ele é o seminarista que vê o mundo como coisinha boa ou coisinha má. Né? Ele se acha trágico porque ele não entendeu o que é o trágico. Né? E acho que hoje a gente deixou claro isso. Né? O trágico é uma saída completamente... mesmo que você saia pelo lado do Aristóteles, que você saia pela catarse, ainda assim também não é o bom e o mal. Não é, então exato, não é o bom e o mal, é a catarse, A catarse não é boa nem má. Não. Né? Ela também é uma catarse, ela é um terceiro... O belo e a catarse não são iguais, mas eles também não são reduzidos ao bem e ao mal. Né? Então quando o cara se politiza, ele escorrega, não tem jeito. A política, ela vai contra a filosofia. Então, quando o cara começa a se politizar, ele vai perdendo a condição de filosofar. Né? Então, quando o cara começa a politizar, ele começa a ver o quê? O lado bom e o lado mal. O projeto bom e o projeto mal. A classe boa e a classe má. Os ricos bons e os pobres maus, ou o contrário. E aí ele se perdeu. Porque a filosofia, obviamente, não joga com essas dualidades, né? Tanto é que o que o Nietzsche faz? Você vê que o Nietzsche faz um tratado político, um tratado filosófico para falar sobre isso? Não, ele usa de obras de arte. Ele faz o Zaratustra, ele faz uma história para contar. Isso eu acho fantástico. Aliás, o bom e o mal dos filósofos, dos bons filósofos, ele também não é esse bom e o mal. Porque se você for ver o bom do Santo Agostinho, a humildade do Santo Agostinho, a humildade é filosófica. Ela é muito mais sofisticada do que a humildade do cristianismo barato. Né? Quando você investiga, você fala, puxa vida, mas essa é a humildade do Santo Agostinho? Então você vê que o próprio bom e mal... Por isso que o Nietzsche não fala contra ele não é um autor contra Jesus. Ele é um autor contra a ideologia do cristianismo que transforma o bem e o mal nessa coisa a vida é uma bosta, a vida é boa, a vida é uma bosta, a vida é boa, né? O cara fica... Não, ele pega aquelas frases de Santo Agostinho, tipo assim... Gente, eu vou falar pra você, viu? Esses anos que nós estamos vivendo não tá fácil no Brasil, viu? Não tá fácil. Porque é muita coisa ruim, né? É muita coisa que se perdeu, é muita discussão que se perdeu, né? Isso desanima. Mas até porque... Eu acho um pouco, Paulo, que acontece o problema de não se ler a obra como um todo, A Scart veio aqui, ela disse, né, que a gente não registra os ganhos, né, quer dizer, a pesquisa sobre Nietzsche nos anos 80 estava super avançada, né, e agora você vê pessoas repetindo isso, então, né, mas por quê? Repetindo um Nietzsche Mas porque banal, o Nietzsche virou bobo, aquela coisa né? que a gente fala que é o filósofo de camiseta, né, você recorta frases do Nietzsche como a frase de Santo Agostinho. Não, tudo bem, já teve... Eu já vi uma pessoa falando assim, mas o Santo Agostinho, olha só que lindo, né, a frase que ele fala que
Se você está numa prisão, então, prisioneiro. O prisioneiro olha através da grade. Um prisioneiro vai ver a lama, né? O outro vai ver as estrelas. Que coisa linda, né? Quer dizer, tudo você consegue, você enxerga com esse óculos da dualidade. Você não consegue mais ler um autor no total. Por isso que eu falo, olha, há quanto tempo que eu comecei a ler Nietzsche? Tá bom, meia dúzia de anos, certo? Mas, pô, caramba, foi ontem vendo o filme e aí hoje que eu fui conseguir entender o que é... Só que a hora que você viu o filme, você não tinha percebido ainda que foi proposital no filme. O diretor jogou com isso, porque... Não, eu entendi hoje isso, eu não consegui entender você teve aquela saída, mas você não percebeu que o contexto todo é nietzschiano. Né? O filme é escrito de maneira nietzschiana, né? Porque ele jogou com as duas artes. Ele jogou com a música para o advogado e jogou com as artes plásticas para ela. Ela é austríaca, dura, né? Então as artes plásticas, o momento apolíneo. Ele é o cara que aparece... Né? Exatamente. Ele é o cara do sentimento, ele é o advogado, o cara da retórica. Ele é o Dionísio. Né? Ele é americano, ele é mais americano do que austríaco. E ele é o cara do sentimento. Então, ele é o dionisíaco. Ele é o dionisíaco, é e ele vai pro belo na música e ela vai pro belo na arte. E eles são o contraponto o tempo todo. Caramba, o tempo todo eles são o contraponto. É a tragédia acontecendo dentro da harmonia entre Apolíneo e Dionisíaco, como Nietzsche pede. Então, o sentimento nietzschiano que você teve de ir pro belo não é uma coisa aleatória sua. O filme foi feito nesse sentido, né? O filme foi feito nesse sentido. Eu não tinha percebido isso, mas você falando o que você falou agora, eu pude perceber isso. O filme empurrou para isso, né? Exatamente. Tanto é que o final o final do filme, eles não, como é que se diz assim, eles não se reconciliam do ponto de vista, ele e ela, né? Cliente e advogado, eles não se reconciliam do ponto de vista do humor, né? Eles se mantêm com os mesmos humores, né? Separados, né? É uma coisa muito, muito esquisita isso, né? Eu me lembro. E você vê que acontece, que agora fica até sacanagem pedir o pessoal assistir o filme, porque agora eles vão ler com essa interpretação. Então, o certo seria ter visto o filme antes de assistir o programa. Isso é muito difícil, as pessoas rapidamente se envolvem com o bem e o mal, rapidamente. O maniqueísmo... Pensando agora mais um pouco sobre o filme, talvez a gente... ganha as pessoas na hora. A gente devesse escrever sobre isso, Paulo. Tudo começa porque a irmã dela morre. E a irmã dela é uma pessoa que estava envolvida com as artes, que tinha esse sentimento de buscar, quer dizer, a gente pode pensar que tudo começa com um trágico, tudo começa com uma morte. Sei. Né? Não, tudo bem, eu posso imaginar que a ostra só se produz, né? Porque tem o sofrimento. Só se produz pelo sofrimento. Lógico. Né? Agora, o grande problema é na hora que eu acabo de falar isso, eu traduzi essa frase por a ostra só se produz pelo ruim. Né? Veja a equação. Veja, a equação ruim é essa aqui, ó. A ostra se produz pelo sofrimento. O sofrimento é ruim. Logo, né? Logo, o sofrimento é que produz a ostra. Pronto, dancei. Por quê? Porque a questão do sofrimento fui eu que enfiei ali, não está ali. Eu tenho que manter só o ruim. Eu estou em crise, então eu produzo a ostra. Mas eu não posso valorar essa crise como boa ou ruim, porque senão depois eu vou valorar a ostra como boa e ruim. E ela não é, ela é o belo. Exato. Então, é por isso que o Nietzsche está dizendo assim, a grande questão é a valoração. A grande questão é a moral dos escravos entrando no mundo e valorando de bem e mal. A moralização é a grande questão, porque ela joga para fora todos os elementos que não podem ser moralizados, como, por exemplo, o belo. Ô Paulo, a gente já estourou o tempo, mas o Thiago... Estouramos o tempo. O Thiago fala que sobre a efemeridade do belo, ele lembrou de uma entrevista do Hort sobre o belo e a consolação. Sim, porque o Hort se arrepende de não ler poesia ao final da morte, quando ele percebe que, para ele... Para pessoas como ele, ou como eu, só a poesia poderia ser alguma coisa na hora. Não como consolo, mas como um elemento. Como um elemento, né? Ele estava... dado que no caso do Hort, a morte estava posta com data, né?
E eu tenho 2 recados. Um deles... ontem foi dia do filósofo, Paulo. Parabéns pelo dia do filósofo, parabéns pra nós, parabéns a todos vocês. Estragaram o nosso dia do filósofo. Por que estragaram? Porque os coxinhas saíram na rua. Estragaram o nosso dia do filósofo. Mas, olha, se você quiser aproveitar a filosofia, dia do filósofo e tudo mais, podia baixar nosso aplicativo, não deu nem pra comemorar, caramba. Os coxinhas saíram. Não, a gente tem só que comemorar, Paulo. Nosso aplicativo de filosofia já tá bombando, tudo gratuito, com os textos. Lá tem todos os textos, os cursos, todos os vídeos, participação de todo mundo. Se você tiver um Android, é só entra lá na Play Store, digita filosofia gratuita, vai ter essa nossa corujinha do Cefa, do Hora da Coruja. Lá você pode baixar o aplicativo, está sempre em contato com filosofia. E a nossa amiga Isabela Calia, a Isabela vai ter um curso, na verdade uma palestra amanhã, lá na USP, na Maria Antônia, tá bom? Na USP, na Maria Antônia, às 16 horas. Ela vai conversar sobre o complexo ato de comer na atualidade. Vocês lembram da Isabela, né? Ela é a nossa ninfa do Hora da Coruja. A gente fez aquele programa super especial sobre gastronomia grega e tudo mais. Então, se vocês quiserem amanhã assistir a Isabela numa palestra aqui em São Paulo, na USP, lá na Maria Antônia, é só ir às 14 horas, às 16 horas, né? Às 16 horas é gratuito. Então, gente, quero agradecer a participação de todos vocês. Semana que vem tem mais. Até! Este é o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, pela editora Cortez, Sócrates, Pensador e Educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu na sua livraria de confiança, é só pedir.